Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Vou fazer o estudo do índice Bovespa e de vários papéis. De imediato, vou começar pelo gráfico da Vale, Vale 3. É um gráfico que muita gente aí tem nos perguntado nas últimas horas o impacto que o rompimento da barragem em Brumadinho pode causar no preço do papel. No preço do papel é uma análise e no valor da empresa, no valuation, é outra análise. Então eu convido vocês a olhar isso aqui, ó. É claro que a gente espera uma forte queda no preço do papel. Ok? Daqui a pouco eu já passo para vocês possíveis suportes. O trader, aquele que opera no curto prazo, ele tem que ficar de olho se vai haver a formação de uma tendência de queda. Então, é claro, se espera uma queda na segunda, mas tem que ver se vai haver uma tendência de queda aí nos próximos dias e semanas. Eu lembro que quando ocorreu o rompimento lá em 2015, em novembro, lá na cidade no primeiro rompimento, né? Em Mariana, o preço do papel derreteu aí por mais de 2 semanas. Tá? Depois estabilizou. Fiquem de olho então também nessa questão aqui. Ó. Vale tem um peso de 10,9% na carteira teórica do índice Bovespa. Então, teoricamente, se Vale cai 10%, isso tem um peso, né, no Ibovespa de 1 ponto percentual. Certo? Agora, para aqueles que querem se tornar sócios da Vale ou já são sócios da Vale, têm um investimento na Vale, ou seja, aplicam no longo prazo, essas pessoas não vão ficar de olho no preço da ação. Elas vão ficar de olho na capacidade da empresa de gerar valor para elas no longo prazo. O que impacta esse rompimento no valor da empresa? Isso é um cálculo de valuation. Valuation não é um cálculo tão simples. Eu imagino que isso aí deva demorar um pouco mais de tempo para o mercado absorver. Com relação ao preço, vamos ver aqui, ó. Vale vinha numa tendência de alta, onda 1, onda 2 e estava numa onda 3, uma bela de uma onda 3. Tinha chegado numa região de resistência. Tá? Onde é que Vale encontra suportes se cair, né, gente? Bom, aqui é uma região de suporte, olha só. Média móvel de 9 períodos. E também temos um topo, região de 54 com 15, 54 com 20. Mais embaixo nós temos onde outro suporte? 52 com 41, lá onde tem a média móvel de 21 períodos e também esses topos aqui. Ó. Mais embaixo, o que significaria uma queda aí de 10% no preço dos papéis, R$ 51 é uma região de suporte, porque nós temos esses topos aqui. Ó. Tá? Aqui R$ 51 é uma queda de 10% no preço dos papéis. Certo, gente? Aqui eu tenho o gráfico lá de novembro de 2015, 5 de novembro de 2015. Aqui, ó, nessa região, dia 5 de novembro, o gráfico da Vale começou a cair porque ocorreu o rompimento da barragem em Mariana. E a Vale caiu por quase um mês aqui, mais ou menos quase 30% de queda, até que voltou a se estabilizar. Tá? Na época, a Vale negociava R$ 16, chegou a R$ 11. Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo, estou dizendo que isso aqui é uma referência que a gente tem e é uma das hipóteses. Né? Vejam que o papel engatou aqui uma tendência de baixa, né? De curto prazo, mas depois voltou a estabilizar. Depois, no começo de 2016, ele voltou a cair forte, mas aqui já foram por causa de questões também da China, que os papéis começaram a cair forte por causa da desaceleração do gigante asiático. Bom, já vou olhar agora o índice Bovespa e só para concluir com relação à Vale, lembro que até às 12 horas e 30 minutos da sexta-feira, os ADRs da Vale em Nova York subiam mais de 3%, porque a China tem dado sinais e tem adotado medidas para estimular a economia. Vale subia por causa disso. A partir de 1h30 da tarde é que passou a derreter aí 10% por causa do rompimento da barragem. Gente, então vamos estudar o índice Bovespa e depois na sequência eu vou ver esses papéis aqui com vocês. Ó. Vale 3, Petri 4, depois os papéis que eu destaco, né? Ambev, BRF, BTOW, Cielo, Semig, CVC, Equatorial, Lojas Renner. Vou estudar as siderúrgicas, depois vamos estudar um pedido, Magazine Luiza, e terminamos com os bancos.
Vamos começar aqui então índice Bovespa, gráfico diário. O índice Bovespa ele rompeu essa consolidação aqui, tá? Rompeu a consolidação, gente, e agora se voltar a cair, onde é que ele encontra suporte? Ele encontra suporte no topo rompido, né? Um suporte imediato aqui em 96.435 pontos, 96.500 pontos. Essa faixa aqui rompida, ó, agora vira suporte, certo? Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico que fica melhor a gente ver. O outro suporte é na média móvel de 9 períodos, 95.547. Aqui também é um suporte. Mais embaixo, 94.707 pontos, também é suporte. Tá, gente? Nós temos uma clara tendência de alta. Isso é até interessante, né, que o índice deu uma corrigida, porque esse fôlego aqui do índice está enorme, né? Está muito forte. Seria até interessante que ele desse uma corrigida, porque lá no gráfico semanal, vejam que nós estamos bem afastados da média de 9 períodos. Isso aqui é o gráfico semanal, tá? Olha aqui, ó. O preço está aqui, a média móvel de 9 períodos está aqui. E olha onde está a média móvel de 21 períodos. Então, tudo isso aqui é o tamanho do risco de comprar agora, né? Está bem esticado. Então, no gráfico semanal, nós precisaríamos fazer alguma correção. Seja uma correção no tempo, andando de lado, ou seja uma correção caindo, né? Não teria problema nenhum se fizesse uma correção aqui no gráfico semanal. Certo, pessoal? Vamos agora olhar a Petrobras, o gráfico diário da Petri 4. Petri 4 tem uma configuração gráfica que eu acho bem interessante, porque vejam que ela fez aqui uma consolidação. Uma consolidação é uma correção no tempo. Olha só, o papel não sai dessa banda de preço aqui, depois de uma alta que foi generosa, né? Então nós temos aqui uma configuração que muita gente chama de mastro e flâmula. Se romper a flâmula para cima, gera uma entrada. Bom, qual é a resistência aqui que Petrobras tem que romper? Na minha opinião, tem que romper 25,93. Tá? Essa resistência toda aqui, ó, ela tem que romper. Isso aqui é um paredão que o papel não está conseguindo romper. Tem que romper para cima. Se romper 25,93, aí pode buscar o topo lá em 27,72. Qual o topo? Esse topo aqui, ó. Certo? Para baixo tem suporte na média móvel, 9 períodos, 25,7. Depois 24,64, também é suporte, né? E é interessante que esse papel ficando andando de lado aqui, dá tempo da média móvel de 21 períodos se aproximar do preço do papel, o que é ideal, tá? Mas é uma configuração interessante caso rompa para cima e com aumento de volume. O volume tem caído um pouquinho aí nos últimos pregões. Vocês não estão enxergando aqui o volume porque eu estou adotando uma outra plataforma gráfica para fazer esse vídeo. Mas o volume aqui embaixo ele tem caído um pouquinho, tá? Na sequência, gente, vamos olhar agora o gráfico. Vamos ver aqui os papéis que eu destaco, tá? Começando por Ambev. A BEV3 no gráfico diário. Por que eu destaco o Ambev, gente? Olha só, ele pode estar dentro do ciclo de Elliott, Ralph Elliott, as ondas de Elliott. Ondas de Elliott é um assunto bem complexo, mas em síntese, de uma forma bem simplista, é assim, ó. O papel sobe, corrige numa onda 2 para baixo e depois vem uma longa onda 3 para cima. Depois da longa onda 3 para cima, o papel corrige numa onda 4. Essa onda 4 aqui, ó, essa queda aqui, ela não pode invadir esse topo. Muito bem. O papel deixou aqui um sinal de indecisão do mercado, já perto de uma região de suporte, né? Um suporte bem importante ali em R$17. Por que aqui é suporte? Porque aqui nós temos esses topos rompidos. Lembrem, topo rompido vira suporte. Então eu ficaria atento se esse papel armasse aqui, pivô para cima. Ou seja, se largasse aqui um candle de máximas e mínimas maiores. Se fizer isso, aqui é um ponto de entrada para quem é mais agressivo, para o trader agressivo, né? Para quem não é tão agressivo, vai esperar o rompimento de 18,09. Rompimento desse topo aqui, ó. Tá? Com possível alvo onde? Possível alvo lá em 18,81. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma probabilidade, possibilidade. Mas tem que romper aqui, tá?
Quem comprar aqui embaixo, compra com mais risco, certo? Mas fique atento se vai formar um pivô de alta aqui, porque nós poderíamos ter uma onda 5 para cima. E lembrem-se que a onda 5, segundo Elliott, ela pode ser do mesmo tamanho da onda 3 ou maior. Tá ok? Ainda não é um gráfico excelente, mas pode vir a se tornar. Vamos ver agora BRFS3. BRFS3 foi um papel que eu estudei no vídeo da semana que passou. Saiu aquela notícia de que a Arábia Saudita vai importar não vai importar mais os frangos da BRF, né, ou pelo menos de uma planta da BRF, que é em Lajeado. E esse papel, o que ele fez? Uma correção enorme, né? Tecnicamente, o que aconteceu? Tecnicamente, ele encostou numa resistência, né, gente? Lembra que eu falava para vocês, né, que isso aqui era uma resistência, ó. Tá? Pois bem, o papel tentou romper a resistência, chegou a romper, mas no mesmo dia voltou com uma queda bem forte. O que a gente tem que ficar de olho nesse papel? Vejam que ele armou um pivôzinho aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente enxerga melhor lá no gráfico de 60. Volta a ficar interessante de novo se e somente se romper 24,87, se romper esse topo. Esse rompimento, se houver, tem que ser feito com aumento de volume. Onde é que BRF encontra suportes imediatos? 23,84, depois 23,60, são os topos rompidos, tá? Esse monte de topo rompido aqui, ó, agora virou suporte. E depois na média móvel, né, de 9 períodos, 23,42. Tendência ainda é claramente de alta. Vamos na sequência ver o gráfico de BTOW3, P2W, BTOW3. Esse foi um papel que caiu forte, não só esse, mas a Magazine Luiza, por causa da Amazon, né, que está expandindo as suas operações no Brasil. Esses papéis sofreram, né, gente? Olha só. O papel precisava fazer de fato uma correção, né? Depois dessa alta aqui enorme, precisava fazer a correção. A correção veio com essa notícia. E olha só onde é que o papel encontrou suporte. Na média móvel, de 21 períodos. Isso aqui é muito bom. Aqui ele monta um pivô. Isso aqui que é interessante, ó, esse pivô para cima. Tá? Então o papel fez a realização do lucro, sobe, encontra uma resistência aqui de curto prazo em 46,29. Ele vai ter outra resistência imediata em 47,40 e a resistência principal, 48,40. Então, na minha opinião, se romper 48,45, se romper essa resistência aqui, o papel volta a ficar interessante novamente. Mas esse rompimento aqui tem que ser feito com aumento de volume, tá, pessoal? Desconfiem se não for feito com aumento de volume. Tem uma série de resistências para cima, mas o que eu gosto é que houve a formação de um pivô. O volume ainda não acompanhou o papel. Por isso, fiquem de olho se essa subidinha aqui vai ser feita com aumento de volume, tá? Clara tendência de alta ainda. Essa queda aqui foi apenas uma correção, tão somente uma correção. Certo? Vamos agora ver Cielo. Lembro que Cielo divulga o balanço nesta semana. Vamos ver aqui na agenda. Aqui está no site Finance News, a nossa agenda. Vamos ver segunda-feira, 28, aqui, ó. Cielo divulga resultado após o pregão. Então, gente, tem que ficar de olho porque a divulgação do resultado pode trazer volatilidade ao papel. Tá? Aqui está o gráfico diário de Cielo. Olha só, depois dessa subida enorme aqui, o papel faz uma correção e congestiona. Praticamente congestionado. Ok? Tem que ver se vai romper essa resistência aqui de curto prazo, 11,09. O volume ele vem aumentando, vocês não estão vendo o volume aí, mas o volume vem aumentando, isso é positivo. E, na minha opinião, tem que romper 11,45. Ele tem que romper essa sombra aqui, ó, tá? Isso aqui tem que ser rompido. Se romper, já pode ir direto lá para 11,78, que aí vai estar terminando de fechar o gap. Tá? E se continuar subindo, ele pode buscar 12,56, 12,80, que são esses topos aqui, ó. Certo? É um papel que ainda continua no meu radar, Cielo. Vejam que Cielo tem aqui, ó, no curtíssimo e também no médio prazo já uma tendência de alta. Tá?
Vamos seguir acompanhando. Por que é uma tendência de alta? Muita gente pergunta, né? Bom, porque os fundos são cada vez mais altos e os topos são cada vez mais altos. Ok? Vamos agora ver CEMIG. Por que eu destaco CEMIG? CEMIG está numa região de resistência. Olhem aqui, ó. Olha aqui, está se aproximando de uma região de resistência. Então, aqui o vendedor pode ganhar força e o papel pode recuar de novo. Mas eu ficaria muito de olho se CEMIG, gente, conseguisse romper 14,61. Se conseguir romper para cima, com aumento de volume, fica interessante. Houve um pequeno aumento de volume na última quinta, né, que foi antes do feriado na B3, e o papel está se aproximando agora da resistência. Então, vamos ficar atentos também. Tá? O papel congestionou, o papel recuou, ou seja, ele já fez a sua realização. Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico semanal de CEMIG. Então, o papel precisava fazer uma realização. Aqui está a realização. Ele consolida no topo no gráfico semanal e tem que romper ali, né? 14,62, 14,63 para voltar a ficar interessante, tá, gente? Tem uma informação aí de que uma das hidrelétricas da CEMIG pode ser afetada pela lama da barragem da Vale. Eu não consegui mais detalhes disso, se é operacionalmente ruim ou não, se impacta negativamente ou não, mas é importante talvez ficar de olho nessa notícia, tá, gente? Do ponto de vista gráfico, CEMIG pode ficar muito boa. Agora vamos ver CVC-B3. CVC-B3. Papel passou por uma realização. Tá? Olha aqui o tamanho da realização desse papel. Ó. Olha só, o papel sobe forte, aí fez uma realização, depois ficou andando de lado, depois realizou mais um pouco. Agora vamos dar um zoom aqui nesse gráfico para você ver os detalhes disso. Porém, na última semana, o papel ele deixou aqui 2 candles, tá? Que indicam que ele quer sair dessa congestão enorme aqui. Então, na minha opinião, esse papel ele tem que romper essa região aqui, ó. Ele tem que romper 62,53 com aumento de volume e depois mais em cima 63,49. Se ele romper essas duas faixas de resistência e o volume aumentar, o volume tem que aumentar. Volta a ficar interessante. Se houver o rompimento, lembro que será rompimento de topo histórico. Tá? O topo histórico é esse aqui, ó. Lá na faixa dos 60,90. Bom, gente, vamos seguindo o nosso estudo. Sim, o pessoal me pergunta onde é que é o suporte. Suporte de CVC é aqui na média móvel, olha só, de 21 períodos, tá? Suporte em 60,27. Outro papel que eu chamo a atenção é EQTL3, Equatorial Energia. Por quê, gente? Veja só, o papel ele faz uma forte alta e aí ele precisava fazer uma consolidação. Vejam que a consolidação ela veio na forma de uma correção no tempo, né? Ficou andando de lado. Quer dizer, o papel não caiu, não teve quedas fortes, acentuadas. Tá? Na minha opinião, esse papel ele volta a ficar muito interessante se romper 84,93, porque é rompimento de topo histórico. Se romper esses topos aqui, ó. Ok? O volume vem aumentando discretamente, cuidem se esse rompimento vai ser com aumento de volume. Tá? O papel tem suporte na média móvel, de 9 períodos, 83,22. Depois, R$ 82,00 também é um suporte. Outro papel que eu também destaco, lojas Renner. LREN 3. Por que eu destaco lojas Renner? Olha só, gente, o papel começou a romper, né? Olha aqui, ó. Começou a romper esse topo aqui. Esse topo aqui era uma resistência. Com um candle muito assemelhado a um maroboso, né? Um candle que não tem sombras, o papel começa a romper aquela faixa. Tá? Quem não entrou no papel ainda dá tempo? Dá tempo. Só acompanhar pelo gráfico de 60, né? Aqui no gráfico 60 a gente tem melhores pontos. Ó. O papel ele começa a romper, parou aqui, tá?
Então, ele pode até fazer de novo um pullback, ficar ali naquela faixa de 44,37, 44,30, ou até cair um pouquinho mais embaixo, 44,14. Se após esse pullback ele armar um pivô e romper a faixa de 44,45, é uma chance de entrar. Certo, pessoal? Mas é um gráfico muito bonito, porque ele faz onda 1, onda 2, e arma um pivô e uma possível onda 3 para cima. Vamos dar só uma olhadinha se o volume aumenta. Sim, o volume vem aumentando. Ainda não está tão alto que permita a gente dizer, ó, que rompimento maravilhoso. Mas vamos ver se ele vai, nos próximos pregões, romper com força lá em cima. É um papel que eu deixo para vocês no radar. Vamos dar uma rápida olhada nas siderúrgicas, começando por CSN, A3. CSN, gente, chega numa região de resistência e sente a resistência. Deixou aqui um candle, ó, que indica uma indecisão do mercado. Tá? Isso aqui tudo ocorre numa faixa de resistência. Resistência, resistência, tá? Porque começou ainda lá no ano passado. Então, gente, esse papel pode fazer um pullback, pode fazer uma queda, né? Uma quedinha aqui até 10,30, não teria problema nenhum. Ou até 10,14, também não teria problema nenhum. Se após a queda ele arma o pivô e volta a subir e rompe 10,40, pode buscar os 10,88. Alguns analistas fundamentalistas já alertam que, após essa questão da Vale, né, do rompimento da barragem da Vale, o setor de mineração, e CSN tem uma divisão de mineração, pode no Brasil sofrer com uma legislação, a aplicação de uma legislação ou com o reforço de uma legislação ambiental ainda mais rígida, licenciamento nessa área, enfim. Então isso pode impactar CSN, né? Aí os nossos amigos analistas, fundamentalistas podem nos ajudar nessa questão, tá? Então todo cuidado é pouco com o CSN agora. No gráfico ela está bem afastada da média mais próxima, que é de 9 períodos, tá? O preço está aqui, média está aqui, isso aqui tudo é o tamanho do risco, tá, gente? Tem que cuidar, tem que esperar o papel realizar, tá? Para entrar nele agora pensando em swing trading. Goal 4. Goal 4 foi um papel que nós chamamos a atenção, Goal e GGBR4 no estudo da semana passada, tá? O papel sobe, faz um recuo e ele arma um pivôzinho. Agora ele já subiu e já chegou numa região aqui de 7,62, pertinho, né, onde tem resistência. 7,62 é resistência. Então o papel agora, na minha opinião, ele precisa romper. 7,62, 7,66, 7,70. Ele precisa romper esse topo aqui, ó. Tem que romper e romper com aumento de volume. Se ele romper, ele pode buscar 7,82. Depois, R$8, que é esse topinho aqui, ó. Ok? Mas esse movimento aqui para cima, essa armação do pivô aqui, deixou o papel interessante, tá? Pelo menos ele conseguiu romper essa trajetória que era de queda. A tendência que era de queda foi rompida. Isso é bem importante. O volume vem aumentando discretamente, o que é bom. Agora, GGBR4. A Gerdau, gráfico semelhante, tá? A Gerdau tem um gráfico semelhante. Vou dar um zoom aqui nessa tela. Olhem aqui, ó. Eu falava para vocês, cuidem se vai armar pivô. Muito bem, armou o pivô, chega numa região de resistência, 16,09. Aqui pode ter uma queda, não teria problema nenhum, se viesse até 15,81, 15,75, que são suportes, tá? 15,68, 15,63 são suportes. Após esses suportes, se ele arma o pivô para cima e rompe 16,10, depois 16,35, ele pode buscar lá os 16,72. Se continuar subindo, busca o topo, 17,21, que é esse topo aqui. Então, gente, convém ficar de olho. É outro papel também que vinha numa trajetória de baixa e rompe essa trajetória de baixa. Tá? Vale a pena ficar de olho. Vai enfrentar uma resistência? Vai. Mas após enfrentar essa resistência, vamos ver como o papel se sai. E vamos ver também os Minas. Eu não coloquei aqui, mas vamos dar uma olhada rapidinho em os Minas, os em 5. O gráfico diário de Uzi Minas.
Os em Minas já é uma situação um pouco mais complicada, porque o papel não consegue sair dessa congestão aqui. Tá? O papel está num suporte, 9,70 é suporte, né? 9,61 também é suporte. Ele tem que romper de imediato 10,17. Para quem sabe buscar, 10,40. Se continuar subindo, 10,56. Tá? Vamos agora olhar. Magazine Luiza, temos um pedido para estudarmos Magazine Luiza, MGLU3. O que eu penso de Magazine Luiza? Cuidem-se, Magazine Luiza não estará fazendo uma onda 3 para baixo. O que significa isso? A onda 3 nem sempre é assim, ó, onda 1, onda 2 e onda 3. Essa onda aqui que a gente quer surfar. Ela pode ser para baixo. Onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo. Tá? O que daria uma chance para os vendedores. Então cuidem-se, não vai haver aqui ó, onda 1, testa, onda 2, teste de topo nesse caso. Cuidem-se, não vai haver uma onda 3 para baixo. Então, se perder o suporte em 160, esse fundo aqui e esse fundo aqui, o papel pode resvalar lá para a faixa, quem sabe, dos 157, depois 153, 151, tá? Onde tem suportes. Então, cuidem se não vai fazer uma onda 3 para baixo, certo? Aqui, ó, 148 é um suporte bem importante, porque tem esse fundo aqui e tem esse topo. Então, cuidem se o papel não estará fazendo onda 3 para baixo, tá? Cuidem se ele vai respeitar. Se respeitar o suporte, que é vamos voltar lá, MGLU3. Se o papel respeitar essa faixa aqui, ó, 160, o papel sobe, testa o fundo e arma um pivôzinho para cima, aí volta de novo a começar a ficar mais interessante, tá? Mas tem que cuidar, ficou para baixo das médias móveis, né? Ficou feio, um papel que começou a sofrer aí depois que a Amazon anunciou a expansão das suas operações no Brasil. Ele encontra agora resistência em 171, depois resistência em 176, nas médias móveis. Ok, pessoal? Vamos estudar agora os bancos. Vamos terminar com os bancos. Banco é um setor com peso na carteira teórica do índice Bovespa e é um setor que não andou. Os grandes bancos não andaram, exceto Sambi11, que eu alertei vocês na semana passada, né? Olha aqui, ó, Itube 4, congestionado. Tá? Tem que romper de imediato, ele tem que romper aqui, ó, 37,81, depois 37,97. E rompeu o topo histórico, né? 38,38. 38,40. Ele tem que romper esse topo aqui, ó. Vamos só dar uma olhadinha aqui se é topo histórico. É o topo histórico, né? É o topo histórico do papel. Então, gente, está lateralizado. Outro papel que também está lateralizado é BBAS3, Banco do Brasil. São bancos grandes. É um setor com peso na carteira teórica do índice Bovespa que não anda. Vamos ver, será que vai andar? De repente, se esse setor sobe e mesmo com Vale caindo, a gente equilibra a perda da Vale na carteira teórica do índice Bovespa, né? Olha aqui, ó. Esse aqui ele caiu, arma aqui um pivôzinho, mas tem que romper, né? Tem que romper 40, tem que romper R$45. Desculpa, romper R$50. Ele tem que romper esses topos aqui, ó. E tem que romper com aumento de volume, o volume tem caído um pouquinho. Outro banco, BBDC4, Bradesco. Cuidem que Bradesco divulga resultado. Olhem aqui, ó, na nossa agenda, Bradesco divulga resultado na quinta-feira, 31, antes do pregão. Então, gente, esse aqui é um papel que começou a romper esse topo, começou a andar, o volume aumentou um pouquinho, está interessante, mas tem balanço durante a semana, divulgação de resultado pode trazer volatilidade e ele pode voltar aqui para a sua congestão. Tá?
Vamos ver como se comporta. Esse aqui começou a andar. Até que está um pouquinho mais interessante que os outros. Agora vamos ver Sambi 11. Santander. Esse aqui já andou, né? Andou, ficou bonito. Santander também divulga balanço nesta semana. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Quarta, dia 30, Santander divulga resultado antes do pregão. Fiquem atentos, pode trazer volatilidade, tá? Esse aqui ele rompeu essa consolidação, mas rompeu sem aumento de volume. O volume não aumentou. E para finalizarmos, CTSA4, um papel que eu chamei a atenção no vídeo da semana que passou. Ele rompe a lateralização, volta, né? Faz um pullback, enfim, está rompendo. E o volume aumentou bastante. Esse aqui é um gráfico bem interessante, tá? Bem interessante mesmo, e é rompimento de topo histórico. Dos gráficos dos bancos, a ITSA4 é o que eu mais gosto. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, me escrevam no e-mail que está aqui embaixo. Até o próximo vídeo.